Arro! Estrela Ressonante, Flávia Mota, nesse terceiro vídeo do workshop online. Se vocês ainda não assistiram o vídeo 1 e o vídeo 2, eu recomendo que você vá lá agora e assista primeiro. Nessa série de vídeos, nós demos a introdução do sincronário das 13 luas de 28 dias, uma maneira de você acessar o tempo de forma sincrônica para poder estar sempre na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. No primeiro vídeo, eu contei um pouco da minha história pessoal, como foi que eu me conectei com as 13 luas, e também dei a introdução sobre o sincronário das 13 luas, a ordem cíclica do tempo. No vídeo 2, nós mostramos como calcular a assinatura galáctica, falamos dos 20 selos, dos 13 tons, falamos também sobre a onda encantada e o oráculo pessoal. Nesse vídeo eu vou responder as principais perguntas que foram feitas durante esses dias do workshop e também vou fazer uma surpresa. Vou apresentar para vocês a rota de destino dos 52 anos. Bom, gente, como eu prometi, eu vou dar esse extra para vocês, que é uma coisa super importante da gente conhecer e da gente saber, que é o Castelo de Destino de 52 anos, tá? O Castelo de Destino é como se fosse uma rota, como se fosse um caminho, onde você passa os primeiros 52 anos da sua vida experimentando cada ano uma experiência diferente, um tom diferente, uma cor diferente e um selo diferente, mas sempre dentro da sua família terrestre. Então essa daqui são as 13 luas de 28 dias, tá? Os dias da semana e do ano. No seu aniversário, você sempre vai ter uma data que corresponde dentro das 13 luas. Qualquer data no calendário gregoriano vai ter uma data fixa no sincronário das 13 luas. Por exemplo, 12 de novembro. 12 de novembro é o dia alfa 26 da lua autoexistente. Por que acontece isso? Acontece isso porque o dia 1º da lua, da primeira lua, dia 1 da lua 1, sempre vai ser dia 26 de julho. Então, esse padrão ele se repete, então todas essas datas elas vão ser fixas, isso nunca vai mudar, tá? Então, você tem o seu aniversário gregoriano e você tem a sua data de aniversário nas 13 luas, e isso é importante saber, tá bom? Se vocês quiserem colocar nos comentários qual é a sua data nas 13 luas, bem legal também. Então, a rota do destino de 52 dias, cada Kim equivale a um ano. As cores dos 4 selos da sua família terrestre codificam a senda do destino de 52 anos. Isso significa que no castelo de destino, a cor de cada Kim representa um dos 4 selos solares da sua família terrestre. A cor, o tom galáctico e o selo solar do seu umbral galáctico, ou seja, a sua assinatura galáctica, são as bases para essa operação. Cada ano você vai assumir uma cor diferente, um tom diferente e um selo diferente, sempre dentro da sua família. E quando você complete 52 anos, o seu dia de aniversário vai ser o mesmo Kim do seu nascimento. Então, você vai ter passado por todos os selos e todos os tons da sua família terrestre. Por isso é tão importante o ordenamento pela família terrestre. Cada aniversário seu, você assume uma personalidade diferente, um aspecto, um Kim planetário diferente, e você vai poder ter uma vivência dentro de uma outra encantada, dentro de um processo. E esses processos, eles sempre vão acontecendo de 13 em 13 anos. Então, para a gente começar a fazer, cada um aí vai pegar um exercício. Quem quiser um mapinha, a tabelinha dos 52 anos, vocês me peçam nos comentários, tá? E a gente manda para vocês. Ou vocês escrevam um e-mail e a gente manda para vocês a tabelinha para ser mais fácil para vocês poderem localizar e preparar a sua rota de destino. Uma vez você localizou a sua assinatura galáctica dentro do castelo de destino,
Cada Kim restante representa a sequência dos seus aniversários solares. Por exemplo, você vai encontrar aqui, eu sou estrela ressonante, tá? Então, o amarelo ressonante tá aqui. Então, aqui eu vou desenhar a estrela. Outro Kim da minha família é o caminhante do céu, que vai estar aqui, o espelho e a noite. E vou fazer essa sequência: estrela, caminhante do céu, espelho, noite, estrela, caminhante do céu, espelho, noite, e vou fazendo, tá? Isso daí, completando todos esses espaços, tá? Você vai fazer isso aí ou diretamente na tabelinha que eu vou passar para vocês. O seu selo solar e a sua assinatura galáctica acontecem em múltiplos de 4, ou seja, a cada 4 anos você volta a ser o seu Kim, não com o mesmo tom. Por exemplo, eu sou estrela, então cada 4 anos eu vou experimentar a energia da estrela. E a cada 13 anos eu vou experimentar o meu tom. Quando chega nos 26 anos, a gente está experimentando o nosso antípoda perfeito. Então, a gente sempre vai experimentar os ciclos em 4. Cada 4 a gente volta a ser o nosso selo e a cada 13 a gente volta a ser o nosso tom. O aniversário 52 é o retorno galáctico solar, ou seja, seu aniversário solar e o seu aniversário galáctico vão cair no mesmo dia. Quando a gente passa pela nossa família terrestre, o que acontece? A gente reconhece no Kim da família terrestre, ou seja, eu sou estrela e eu tenho uns amigos que são noite, outro espelho, né? Eu estou numa reunião onde as pessoas estão reunidas em família terrestre, eu vou ver que com quantos anos eu fui noite galáctica, com quantos anos eu fui espelho planetário, ou fui ou vou ser, isso é super importante. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, você vai pôr com 0 anos de idade o seu selo e o seu tom. No caso meu aqui, eu colocaria a estrela ressonante. Se quiser colocar o ano gregoriano aqui, pode colocar o número do Kim, o guia, a onda encantada e a cor do castelo. Quem ainda não sabe essas coisas do guia, da onda encantada, do castelo, não se preocupem, coloquem só a sequência da sua família. Então aqui, por exemplo, na minha família, estrelas, caminhantes do céu, espelhos e noites. Sempre eu vou transitar isso. O meu primeiro aqui foi estrela ressonante. Com 1 ano de idade, de estrela eu vou passar a caminhante do céu. Aqui vai ser caminhante do céu. E de ressonante vai ser galáctico. No segundo ano, passou de caminhante do céu para espelho. Passou de galáctico para solar. E assim por diante até completar os 52 anos. Nós vamos avançando até completar os 52 anos e aí a gente vai poder fazer as análises e encontrar várias coisas importantes sobre esses ciclos, tá? Hoje eu vou dar só uma pequena introdução para vocês começarem a experimentar com o Castelo de Destino. Vocês façam essa sua tabelinha. Quem quiser a tabelinha pede, eu mando para vocês pelo e-mail. Pode pedir nos comentários também que eu vou mandar para vocês. E depois, tá? Depois, no curso completo, nós temos um módulo sobre o Castelo de Destino, onde nós ensinamos a interpretar cada um desses ciclos, as ondas encantadas de cada um desses ciclos. Aí a gente vai entendendo o nosso desenho galáctico, vai entendendo como é importante entender esses ciclos que a gente está vivendo, tá? Então tem anos que a gente está vivendo magnético, tem anos que a gente está vivendo lunar, tem anos que a gente está vivendo elétrico. Quando está vivendo o cósmico, nós
estamos terminando um ciclo e assim por diante. Então, também gostaria de saber qual é o trânsito de vocês. Vocês podem colocar aqui nos seus comentários. E depois, mais para frente, lá no curso avançado, no curso completo, nós vamos ter um estudo completo sobre o Castelo de Destino e entender como é importante a influência desses ciclos na nossa vida, tá bom? Então, a gente vai revivendo e vivendo diferentes momentos. A gente consegue entender também para frente como vai ser, se a gente, em que período desse ciclo de 13 anos estamos, né? Então, é importante, às vezes, a gente não tá contente com alguma situação, ou a gente quer que tal coisa aconteça, mas ainda não tá no ciclo, então a coisa parece que não tá acontecendo, mas acontece que ela só tá ainda, às vezes tá fechando um ciclo, mas você já quer tá lá no novo etapa, e essa etapa ainda não começou, ou já começou, mas você não sabe se reconhecer em que período tá. Então é importante a gente conhecer, reconhecer o ciclo. É uma verdadeira medicina também, o conhecimento do Castelo de Destino de 52 anos, tá bom? Então vou deixar agora com vocês e aí a gente volta agora respondendo todas as perguntas que foram feitas durante esses dias. Um abraço, Arru. Bom, gente, vou começar agora respondendo as principais dúvidas que a gente tem recebido, tá bom? Qual a maneira mais simples de incorporar o sincronário das 13 luas na nossa vida? A maneira mais simples é começar a seguir a frequência do tempo 1320. Você pode ter um sincronário nas suas mãos, aqui no Brasil tem várias edições. Quem quiser saber mais onde conseguir o sincronário pode perguntar pra gente. Você pode baixar um aplicativo no seu telefone, você pode seguir através das páginas, que também são várias, que a gente vai deixar colocado para vocês seguirem, e também seguindo o nosso canal, onde a gente divulga diariamente o Kim do dia. Seguindo o sincronário, você começa a entender e a incorporar a linguagem das 13 luas de 28 dias, memorizando o nome das 13 luas, os selos, os tons, os plasmas radiais, e aí, com isso, é como se fosse o ABC para você começar a seguir a contagem de tempo das 13 luas. Como viver no novo tempo quando as pessoas ao seu redor não compreendem essa necessidade? Então, isso acontece bastante, tá? No começo a gente começa a seguir o sincronário e por aí o companheiro, a família, os amigos não estão ainda sabendo que o calendário mudou e ainda não estão nessa conexão, e você é o único da turma que está fazendo isso. Então, normalmente o que acontece é que quando você começa a se empenhar, a se empolgar, a estudar, a experimentar, as pessoas ao seu redor começam a ver, né, que você está entusiasmado com alguma coisa e começam a ficar curiosas, né? E também acontece muitas vezes de você mudar tanto e irradiar para as pessoas essa coisa do bem-estar, de como você está gostando, experimentando uma sensação nova, seguindo uma informação nova, e as pessoas terminam que querem aprender com você. Muitas vezes acontece também da gente começa a seguir o sincronário e aí você quer organizar sua vida baseada nesse tempo, com as 13 luas e 28 dias. Aí você tem horário, trabalho, escola, né? O que eu recomendo é você conseguir uma agenda e com essa agenda você escreve tudo que você tem que fazer na agenda, já com os Kims, tá? E aí você vai fazendo essa transição sempre com a informação do tempo em primeiro lugar, e você vai se adaptando e as coisas começam a acontecer de maneira sincrônica, você vai acabar fazendo as suas atividades no tempo certo e tudo começa a sincronizar mesmo. Você tem que experimentar, a melhor maneira é experimentar. Qual a mudança na vida de uma pessoa com a sincronização dos códigos galácticos? O que começa a acontecer quando nós começamos a sintonizar, sincronizar nossa vida com os códigos do Tzolk'in, com os códigos da Lei do Tempo? Nossa vida começa a ficar muito mais sincronizada, a gente começa a perceber outro brilho nas coisas, a gente começa a perceber como é estar no lugar certo, na hora certa. Você pensa na pessoa, a pessoa aparece. Você tinha programado ir numa reunião e aí acontece um imprevisto e você não pode ir na reunião, mas também a reunião vai ser cancelada. Ou você
quer marcar uma reunião e a pessoa que você quer marcar a reunião também quer marcar uma reunião com você, então vocês conseguem telefonar no mesmo momento. Vocês precisam experimentar para ver as mudanças, mas na verdade você começa a realmente ter essa sensação de que tudo está acontecendo de maneira perfeita e a gente começa a entender isso e começa a ficar muito gostoso o nosso dia a dia. Quais são as práticas diárias que devo ter para seguir o sincronário e todos os seus ciclos por completo? O que eu recomendo, gente, é não começar querendo fazer tudo de uma vez, porque tem pessoas que elas precisam conectar com o básico e a vida dela já entra numa sincronicidade e já faz um efeito imediato e ela não precisa avançar e fazer tantas práticas, tá? Nós propomos várias práticas, desde as simples às mais complexas e de acordo com as pessoas e como elas estão estudando, o nível de informação que ela tem e o quanto ela quer se comprometer e realizar, ela pode se realizar. O que a gente recomenda é começar pelas práticas simples de mente natural e de conexão com o dia da lua e com o Kim do dia. Essas são as mais simples e depois a gente vai aumentando outras visualizações, trabalho com os chakras, até as próprias meditações de viagem no tempo mesmo, púlsares. E a gente vai ensinando isso no nosso curso completo e paulatinamente, pouquinho em pouquinho a gente vai ensinando um pouquinho, uma coisa a mais para incrementar, para a gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e poder incorporar todos os ciclos de uma maneira mais simples. E não querer de um dia para outro decorar, memorizar e entender e aplicar tudo, porque aí muitas pessoas não se sentem tão à vontade com a informação quando é assim. Outros já querem saber tudo, já se dedicam, tudo depende de quanto você se dedica. Poder ser terapeuta. Poderá ser terapeuta, muitas pessoas usam a informação das 13 luas para acompanhamento de diferentes terapias, tá? Porque ela, através das ondas encantadas, do estudo das assinaturas galácticas e do ciclo de 52 anos, nós conseguimos medir e entender todas as coisas na nossa vida. Muitos ciclos, as relações com outras pessoas, com outros Kins, momentos específicos que certas coisas aconteceram que desencadearam uma situação ou outra situação. Nós conseguimos usar e entender bastante os processos da nossa vida a partir de entender esses ciclos, tá? Então, muita gente, um dos usos dele é realmente o uso medicinal terapêutico e depende da pessoa, pode incorporar isso no tipo de terapia que ela já exerce, tá? Qualquer tipo de terapia que ela já exerce, ela pode complementar com a informação sobre o tempo. Se é um curso muito caro, também me perguntaram. Então, por isso o curso ele tem um custo bastante honesto e bastante flexível também nas formas de pagamento e tudo mais. Vocês podem esperar no próximo vídeo, a gente vai estar contando detalhes sobre os valores e quais são as diferentes formas de pagamento e também quais são os bônus que a gente oferece e quais são os presentes que a gente oferece quando você se inscreve no curso completo. Por onde começar? Seguindo o calendário, minha motivação aumentará? Sua motivação aumentará, sem dúvida, e você precisa aprender aí a focalizar essa motivação para aquilo que você deseja realizar, né? Então, é muito importante ter motivação, ter visão e também acompanhado de ação. E isso a gente ajuda bastante com o sincronário e também no curso completo com as consultorias ao vivo, né? Estudando caso a caso diferentes pessoas, a gente consegue entender e ajudar nessa história da motivação. A maioria dos Kins que eu conheço se motivam muito porque eles começam a ver os resultados, as coisas que vão acontecendo, o mundo se abre de outra maneira, então fica tudo muito, muito mais gostoso. Qual o objetivo desta sincronização?
O objetivo da sincronização, de sincronizar a vida com os códigos galácticos do tempo, é um entendimento maior sobre os padrões que se repetem na nossa vida. Porque os KINs, todos os códigos, né, os selos, os tons, eles estão decodificando datas e decodificando pessoas que a gente tem relação e datas de acontecimentos infinitos. Pode ser na nossa vida pessoal, na história da comunidade e também pode ser na história planetária. E nós podemos, através dos códigos de sincronização, entender esses padrões, como esses padrões vão se repetindo e trabalhar diretamente naqueles pontos onde esse vetor acontece. E também entendendo as nossas padrões de sincronização na nossa vida, os nossos ciclos de 52 anos, os nossos trânsitos. E aí, dessa maneira, a gente consegue entender esse padrão de sincronização e as coisas começam a acontecer de maneira muito mais fluida, muito mais sincrônica. E a gente consegue estar sempre no lugar certo, na hora certa, para a gente começar a chegar coisas realmente que são importantes para a gente. Para a realização deste evento, é necessário um conhecimento prévio? Bom, se a gente está agora assistindo esse vídeo, a pessoa que fez essa pergunta provavelmente já tem um conhecimento prévio, porque ela já assistiu os primeiros vídeos. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, eu recomendo que você assista os primeiros vídeos. E você pode já ter uma ideia do que se trata essa informação. Mas, na verdade, você não precisa, tá? Porque no nosso curso completo, nós começamos desde o comecinho, desde o básico, para todas as pessoas, não só para aquelas pessoas que estão começando, mas também para aquelas pessoas que já têm um entendimento, que já seguem a contagem do tempo, mas para elas terem ferramentas para poder transmitir essa informação para outras pessoas, porque esse momento de transmitir a informação vai chegar, tá bom? Como meditar diariamente para me sincronizar com o Tzolk'in? Então, tem várias maneiras da gente se sincronizar com o Tzolk'in. Eu recomendo muito você desenhar o Tzolk'in, pintar os selos, os tons, e também a cada dia recitar o mantra Kin do dia, mas recitar ele de uma maneira bem profunda, tá? Meditar nele, né? Então, não é pegar o mantra Kin e falar: canalizo com o fim de embellecer, inspirando a arte, célula, armazém, elegância com tom. Não é isso, tá? É pegar o mantra Kin do dia, que vai estar na agenda, vai estar no site, ou vai estar na nossa página, pegar o mantra Kin do dia e realmente conectar com aquele mantra Kin, respirar aquele mantra Kin, recitar aquela mantra Kin devagar. Canalizo com o fim de embellecer, inspirando a arte. E vai assim, dessa maneira, incorporando a vibração, entendendo, né? Mais entendendo a vibração, a percebendo aquela informação do que entendendo mentalmente. Podemos saber os Kins de qualquer data? Sim, podemos saber os Kins de qualquer data. Tendo a data gregoriana, nós conseguimos fazer qualquer cálculo para saber qual é o Kin daquela data. Pode ser anos muito antigos e também anos futuros. Posso abandonar a procrastinação com a ajuda da sincronização? Pode sim, você pode, mas sempre é importante lembrar que tudo acontece quando a gente coloca intenção, quando a gente começa e quando a gente coloca energia nas coisas, tá? Então, você pode sim abandonar a procrastinação, e uma primeira coisa é abandonar já a procrastinação de começar a seguir o sincronário das 13 luas e começar a entender esses códigos de uma maneira mais profunda. Então, vamos deixar já essa procrastinação e começar a seguir o sincronário de uma maneira mais profunda, e inscrevendo no curso completo, dedicando um pouco mais de tempo para poder entender essa ferramenta. Quanto tempo demora para começar a entender? Demora o tempo que você se dedicar.
tá? Se você começar a se dedicar, você já começa a entender e já começa a sentir a diferença de frequência. Se você não experimentar, aí vai demorar mais. Qual a diferença da frequência natural com essa frequência que ainda estou? A frequência natural é a frequência da natureza, a frequência da lua, do sol, é a frequência das flores, é a frequência das frutas, das árvores, dos animais, dos pássaros. Tudo isso vai levando a gente a fazer a perceber essa sincronização, né? E você olha na natureza e tudo acontece de maneira perfeita, de maneira harmônica e sincrônica. Agora, na frequência artificial, tudo fica muito mecanizado e a gente não consegue fluir de maneira harmônica. A gente consegue só fazer as coisas correndo, sem tempo, porque está fazendo fora do tempo correto que deve ser feito as coisas saem de uma maneira muito mais difícil do que se você estiver seguindo essa contagem mais harmônica. Mas você só vai entender se você começar a experimentar. Essa técnica pode me ajudar a encontrar meu propósito de vida? Pode te ajudar a encontrar seu propósito, porque a partir do momento que nós começamos a estudar a nossa assinatura galáctica, nós conectamos com o nosso propósito de vida, o nosso propósito da nossa onda encantada, e começamos também a entender como as coisas vão acontecendo na nossa vida, os porquês dessas diferentes coisas acontecerem dessa maneira na nossa vida, e começar a se acercar, se aproximar mais daquilo que é a nossa tarefa. Quando a gente entra em sincronicidade, aquilo que vem para nós, vem porque nós estamos buscando. A gente começa a chegar mais rápido, mais fácil, né? No que seria aquela tarefa, aquela missão verdadeira. Muitas das pessoas já sabem qual é a missão, já estão conectadas e já estão fazendo o seu trabalho, o seu serviço, conectadas a diferentes linhas espirituais e tudo mais. E nesse caso também o sincronário ajuda, porque ela vai colocar na hora certa, no lugar certo, tudo que ela precisa para levar aquela missão adiante. Me interesso nesse estudo, mas estou passando dificuldades financeiras. E de novo a pergunta se ele seria muito caro. Não, o curso não é um curso caro, ele é um curso que todas as pessoas podem ter a oportunidade de fazer. É claro que existe um investimento, porque envolve, além de envolver alguns custos, nós passamos muitos anos da nossa vida nos dedicando e estudando para ter cada vez mais informação, clareza e expertise, experiência para poder estar ensinando vocês, né? O que a gente está ensinando aqui não é um ensinamento teórico, porque ele vem com muita experiência, com muita experimentação, de muitos anos de dedicação da forma prática de se conectar com essa informação das 13 luas, né? E por isso ele tem um custo, mas não é um custo elevado, é um custo bastante honesto e que todas as pessoas vão ter a oportunidade de realizar. Por que as coisas que desejo não acontecem na hora que espero? E sim acontece na minha vida o desejo dos outros sobre mim. Então, a gente precisa... Isso é uma pergunta muito pessoal, não é uma pergunta que a gente possa responder de uma maneira tão ampla. Mas normalmente a coisa que você deseja não acontece para você porque não é para você, ou porque você está pedindo de maneira errada.
E essa coisa de acontecer o desejo dos outros sobre você também tem a ver com a maneira como você se relaciona com o desejo dos outros. Durante o curso a gente pode até fazer um estudo maior sobre o teu caso específico e poder entender qual é esse padrão, o que está acontecendo, tá? Mas é uma pergunta muito ampla para a gente poder responder assim. Posso usar a sincronização de códigos galácticos para realmente harmonizar situações de vida e de relacionamentos? Pode. Por quê? Cada pessoa tem uma assinatura galáctica e tem os seus ciclos, os seus códigos, né? Então, à medida que a gente começa a viver as situações desde a perspectiva do tempo, a gente começa a ver aquela outra pessoa desde a sua perspectiva do tempo. E aí, as relações podem ser muito mais harmonizadas, porque a gente começa a não ter relações a partir do nosso ego, e sim a partir do nosso Olom, que facilita bastante a nossa convivência e o entendimento dos propósitos de forma geral. É necessário ter conhecimento de outras ferramentas, astrologia, numerologia, tarô, runas. Não é necessário ter conhecimento de outras ferramentas, mas elas nunca são demais, tá? Existem muitas ferramentas muito interessantes e todas elas se complementam. O importante é a gente estar aberto e tomar aquela ferramenta que realmente é para nós, né? Aquilo que realmente faz a gente vibrar, que faz a gente estar num estado de alegria, para poder, à medida que vai passando o tempo, a gente vai conectando uma ferramenta a outra ferramenta e todas elas se complementam. As verdades, elas sempre têm que se complementar, elas nunca podem ficar em oposição uma com a outra. Você pode sim ensinar seus filhos, e à medida que você começa a seguir o sincronário das 13 luas e ter um entendimento maior dos códigos, você vai entender como isso está mudando, né, a tua forma de viver, de experimentar e de vivenciar cada uma das situações. Como saber qual a minha missão terrestre através do sincronário, como fazer a leitura diária dos Kins. Quando nós sabemos a nossa assinatura galáctica, nós também sabemos qual é o nosso propósito dentro da onda encantada. E também podemos saber muitos ciclos dentro do Tzolk'in que estão informando nossa assinatura galáctica. Então, esse desenho galáctico é composto por vários Kins diferentes, por várias associações, somas, ciclos diferentes. Então, à medida que a gente completa o nosso estudo, a gente completa o estudo desse desenho galáctico e aí a missão de cada um fica muito mais clara. Como fazer a leitura de cada Kin. Como eu expliquei antes, né? A leitura do Kin, primeiro a gente tem que aprender o básico de cada selo, de cada tom, que eu recomendo sempre as 3 palavras-chave de cada selo e as 3 palavras-chave de cada tom. E com isso a gente consegue formar o mantra Kin, a poesia dos Kins. E essa poesia dos Kins é uma vibração necessária para entender o padrão vibracional dos selos, dos tons, e para conectar com a energia de cada um dos dias. E com isso a gente consegue ir seguindo o Tzolk'in, seguindo o sincronário das 13 luas.
e experimentando as mudanças que vão acontecendo na nossa vida a partir disso. A parte teórica é muito profunda. Que benefício oferece na prática para a humanidade? A humanidade vive um tempo artificial, desarmônico, longe, longe, longe da conexão com a natureza e da conexão com o espírito. A partir do momento que conseguimos mudar esse padrão de frequência, esse sincronário de 13 luas de 28 dias, os humanos vão começar a entender e vão começar a ter outra atitude em relação à vida, à Terra, à biosfera e também em relação ao seu espírito, à sua missão, né? Tudo fica desde o micro ao macro. E nós poderemos experimentar uma mudança de consciência muito profunda. O que tenho de fazer para estar no lugar certo, na hora certa, no lugar certo? Então, como a gente está recomendando aqui, começar a seguir o sincronário das 13 luas, começar a entender os padrões de tempo, como esses padrões de tempo vão aparecer na nossa vida, como esses padrões de tempo vão estar presentes na nossa vida, como verdadeiros presentes mesmo, né? E você, a partir do momento que começa a experimentar, já começa a sentir essa sincronicidade, tá? E aí você começa também a ter uma outra atitude mais positiva em relação à vida, porque cada dia nós temos uma meditação bonita, que é o mantra Kim, é o Kim do dia, que conecta várias pessoas na mesma vibração. E essa mesma vibração faz com que aumente essa banda telepática amorosa. E a gente começa a experimentar essa coisa de estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Como é realizado o treinamento completo online e por quanto tempo? Eu vou falar bastante do treinamento completo no próximo vídeo e vocês vão poder ter um entendimento maior de como vai ser feito esse treinamento. Ele é completamente online, ele é realizado em 7 módulos e eu entrego muitos bônus, tá? É um treinamento que vai desde o básico, desde o comecinho da informação até a informação mais completa. E última, que foi liberada pelo Valon Votan, mas tudo de uma maneira simplificada, facilitada e bem gostosa de aprender. E eu também acompanho vocês através dos canais, através da página especial do Facebook, que é uma comunidade secreta, e também acompanho vocês com consultorias online ao vivo. Espero ter respondido todas as perguntas para vocês. Então, gente, quando eu comecei a seguir o sincronário das 13 luas, eu ainda trabalhava em São Paulo, numa empresa grande de navegação, e eu usava a minha agenda completa para fazer 5 reuniões por dia, passar pelo trânsito. Muitas atividades eram coordenadas pelo antigo calendário gregoriano. Quando eu comecei a seguir o sincronário das 13 luas e as ondas encantadas, e eu comecei a viver o tempo de outra maneira, o resultado foi super automático. De repente, as coisas começaram a se sincronizar de uma maneira que eu tinha que ligar para o cliente me ligava. Eu tinha que desmarcar uma reunião, ou chegar atrasada numa reunião, a pessoa também chegava atrasada. E as coisas começaram a ficar dessa maneira e o resultado foi que tudo foi sendo mais fácil, foi acelerando o processo e facilitando o processo para que as coisas funcionem dentro do meu trabalho. Eu comecei a passar a trabalhar, em vez de trabalhar 15 horas por dia, eu comecei a trabalhar 6, 7 horas, porque todo o intervalo que a gente precisava muitas vezes passar o tempo para marcar uma reunião, para desmarcar, ou chegar atrasado, ou trânsito, essas coisas, tudo isso ia se sincronizando. Então eu saía de casa e chegava, magicamente o caminho se abria. Eu tô contando isso para vocês porque foi verdade mesmo. No meu caso aconteceu isso. Eu consegui fechar muitos contratos, eu consegui conhecer pessoas que eu nem imaginava que eu ia conhecer, depois que eu comecei a seguir o sincronário, seguir o processo das ondas encantadas, colocar o propósito no dia de propósito, identificar o desafio, acompanhar
a forma e passo a passo da onda encantada, as coisas começavam a ficar muito mais fáceis de lidar dentro do meu trabalho e da minha vida cotidiana. Tem tanto assunto, mas tanto assunto dentro dessa informação das 13 luas, é tão vasto o conhecimento. E durante todos esses anos a gente aprendeu tantas outras coisas, outras técnicas, técnicas de meditação, de alimentação, de autocultivo, de medicina natural, que eu gostaria de estar compartilhando mais com vocês, todas essas experiências. E 3 dias de workshop é muito pouco. Então eu resolvi criar um treinamento completo, com vários módulos, onde a gente vai tocando todos os assuntos dentro do processo das 13 luas. São 7 módulos, e também compartilhar com vocês parte da história do movimento 13 luas, parte da história do Falun Gong, da Bolonique, da Rainha Vermelha, como foi acontecendo a revelação de cada uma das ferramentas, como foi todo esse processo. As pessoas estão chegando agora, entram em contato com a informação, recebem o sincronário, a agenda, toda a informação ela já vem pronta das pessoas que estão chegando agora, mas tudo isso foi liberado num período longo e cada coisa foi acontecendo em um momento. Então, durante o treinamento, eu gosto de compartilhar com vocês esses detalhes da vida, esses detalhes da revelação das ferramentas, que é super importante para vocês poderem ter uma referência depois, quando vocês quiserem também começar a passar essa informação para outras pessoas. Também me perguntaram se tinha alguma garantia, né? Então, as garantias eu vou contar para vocês no próximo vídeo, quais são as garantias e quanto vai custar o próximo curso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de seguir escutando os seus comentários. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer, sejam bem-vindos. Arro em Laquete. Arro, aqui é Estrela Ressonante, canal Sincronia Estrela, compartilhando com vocês as informações sobre o sincronário das 13 luas e os códigos galácticos da navegação do tempo. E agora eu estou trazendo para vocês a entrevista aqui com o nosso amigo Semente Cósmica, o João Breyer. Ele trabalha muito aí perto de Brasília, está muito conectado com essa biorregião aí, faz um trabalho bem bonito com as 13 luas e com outras coisas também. E é o nosso diplomata. Gostaria, então, João, conta um pouco da sua experiência com as 13 luas, como que ela entrou na tua vida, como que casou as 13 luas com as tuas atividades e com o teu caminhar. Conta um pouco, porque as pessoas gostam de saber. Né, hoje a gente está na energia da mão espectral, né? Hoje é dia de cura espectral. Aí nessa energia eu venho trazer aqui, né, o meu testemunho, né? Eu vejo assim esses vídeos que você tá fazendo, Flávia, nossa, com muito apreço, nossa, muito bacana. E para que as pessoas possam entender um pouco dessa caminhada das 13 luas, que ela é muito importante na vida da gente. É uma mudança mesmo de paradigma, né? A pessoa, quando ela descobre o Kim dela, quando ela tem esse despertar da sua essência verdadeira, é como, assim, o que eu pude entender dentro dessa caminhada é que a nossa mente é como um computador, né? Assim, é como o HD do computador, o corpo é como um computador, né? Os sentidos é o scanner, e você não domina, né? Você vê, você grava, você ouve, você grava, e aquilo tem um efeito na pessoa. Por isso que, né, a mídia, essa mídia do ódio, do mau exemplo, causa esse problema mental na maioria das pessoas que estão conectadas com ela, que ainda não se libertaram. Então, quando você entra na frequência do sincronário, você se liberta do ego, da construção dos avatares midiáticos que foram impostos a você ao longo da construção da vida do ser, né? Aí o Kim desperta o Kim planetário. Então, eu conheci o Sincronário da Paz, aí fui estudando, aí em 2012, com esse negócio do mundo acabar, eu falei, não, agora eu preciso entender esse negócio, né? Porque a informação, para mim, eu passo ela com muita facilidade, eu encontro uma pessoa e dou um salto quântico nela, entendeu? Mas para mim aprender, ralei, mas hoje eu dou os atalhos, né? Eu já vou, já já dou o atalho para a pessoa, já joga a pessoa lá em cima, já ensino como é que ela faz para ela poder sozinha evoluir. Mas eu ralei muito para poder chegar onde eu estou hoje. E aí, em 2012, que foi que aí eu fui lá, fiz o curso com o André, né, com os facilitadores lá, você estava, né? Eu acho, não sei se você estava nesse... Foram 12 dias para facilitador, né?
Aí eu fiz esse, aí depois fiz os com a Rainha Vermelha. E antes já tinha feito vários cursos com o Vandir, né? Junto com você lá, encontros que a gente teve. Então, participei de muitos momentos. As histórias estão aí, a gente tem que buscar. Somos todos buscadores, né? E ninguém é mais do que ninguém. O sincronário, ele mostra tudo. A lei do Kim, ela é fantástica. Todos somos iguais em posição e poder, né? Exatamente. Todo que não tem ninguém melhor do que ele. O grande lance é que tem uns que sabem mais. Aquele que sabe mais, você tem que colar nele e aprender. Tem uns que já tem mais bênção, você tem que colar nele e receber a bênção. Porque é assim, é energia. A gente está aqui, cada um se energizando. Então, eu tenho ensinado 3 chaves. Eu vou aproveitar aqui, como esse vídeo vai para muita gente, eu vou passar essas 3 chavinhas que eu estou praticando, buscando praticar, que tem que estar atento o tempo todo, porque é um processo de estar atento o tempo todo. A primeira chave é o perdão. É o se perdoa, porque ninguém é perfeito. Está todo mundo aprendendo. Todo mundo nasceu imperfeito nesse processo. Está todo mundo aprendendo. Então se perdoa. E errou de novo, se perdoa. Porque se você não se perdoa, você não perdoa mais ninguém. Então se perdoa, cada um no seu tempo. Vai aprendendo. Se perdoa. E perdoa todo mundo, porque ninguém nasceu perfeito. Ninguém nasceu com receita de bolo, com bula de remédio. Então é o perdão. Primeira coisa é o perdão, se perdoa. Depois que você perdoa a si mesmo, tem raiva do Temer, tem raiva do Lula, tem raiva do Fernando Henrique, tem raiva de alguma coisa, é beber veneno para querer se curar. A gente tem que ter compaixão, porque essas pessoas que fazem o erro, elas mesmas estão plantando o que vão colher. Não precisa a gente julgar. Então, esvazia. Não tenha raiva de nada nem de ninguém. Perdoa. Joga a tua energia naquilo que você pode melhorar. Não gasta energia com raiva das coisas, brigando. Senão a pessoa se envenena, dá câncer, depois fica doente. Entendeu? Então, é o perdão. Esvazia. O perdão é o que nos liberta. Primeira chave, perdão. Segunda chave, ajuda a primeira, gratidão. Acordou, agradece esse ar que você respirou. Agradece o céu azul, agradece as nuvens, agradece as flores, agradece estar vivo. Agradece, agradecer quando bebe água, agradece aquela água, quando for se alimentar, agradece o alimento. Então, a gratidão nos conecta com Deus, porque quando você agradece para Deus, aí Deus vem e sente através de você. Porque todos nós somos antenas, somos canais para que Deus possa sentir através de nós. Mas depende aonde a nossa mente está sintonizada. Então, quando você está agradecido, você está sintonizando com Deus. Por isso que a gratidão é um sentimento que nos conecta com a nossa natureza divina. Porque Deus não está fora, Deus está dentro de cada um. Só precisa acender essa energia divina através da prática do bem. Então, perdão, segundo, gratidão. Chutou a pedra, ai, gratidão. Cortou o dedo, agradece. Cortou, podia ter sido a mão. Se foi ruim, podia ter sido muito pior. Então, nunca reclamar, sempre agradecer. Porque quando você reclama, vem mais coisa para você reclamar. E quando você agradece, vem mais coisa para você agradecer. Então, e a palavra é profecia. Falou, acontece. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não se sabotar. É possível, vou conseguir, vai dar certo. Mesmo que pense o contrário, quando plasmar, quando falar, sempre palavra de bênção. Né? Tem que ter muito cuidado com a vigilância com as palavras. Então, a palavra é profecia. Terceira chave. Não espera nada de ninguém. Porque daí você nunca se decepciona. Porque não é que as pessoas decepcionam a gente que cria expectativa que a pessoa tem que fazer assim ou assado, porque eu fiz isso ou aquilo. E a pessoa, ninguém contou para ela que ela tinha que fazer daquele jeito, é só na nossa cabeça. Então, não esperar nada de ninguém. Sempre que fizer o amor incondicional, o amor de Deus, o amor dos pais, que é o que a gente deve estar praticando. Doa e esquece. É o amor dos pais. Faz o bem e não importa, o tempo todo. Aquele amor de doação. Faça o bem, não importa quem. Então, é isso. Perdão, gratidão, não esperar nada de ninguém, porque daí você nunca se decepciona. Porque quando você não espera nada, o que vem é lucro. E aí também é muito importante. Então, essas três chaves. Se cada um faz a sua parte, né? Somos muitos fazendo as nossas partes bem feitas. E quando a gente segue o sincronário... Cada um aí é um mestre, né? Quando a gente segue o sincronário... O grande lance é aprender a ser o mestre de si mesmo, né? A gente se conectou com Deus, aí a pessoa vira o mestre de si mesmo. A gente sempre tem uma mensagem positiva com os 15 do dia, é um mapa de navegação, a gente consegue
se sintonizar com aquela frequência libertadora, né? Então, a rádio está tocando lá, a gente só sintoniza se quiser, né? Então, sintonizando essa frequência telepática amorosa do sincronário, somando com as práticas espirituais de cada um, a gente vai muito mais longe, Exatamente. vai conseguir realizar Vamos evoluindo a junto. nossa tarefa aqui como ser humano galáctico, né? E a mãe urge, né? Tá pedindo para os filhos despertarem, né? O que eu, como semente cósmica, né? Assim, o que a gente vai entendendo, porque são tudo sinais, tudo é geometria sagrada, tudo são sinais, tudo são as coisas, as dicas estão dadas, elas são dadas, depende da gente estar desperto e às vezes o tempo demora, né? Eu tô aprendendo isso. Quando eu comecei, eu queria salvar o mundo no outro dia, até hoje, tô até hoje. Isso foi na época do Figueiredo, lá com as diretas já, entendeu? Então já tem tempo, né, que eu estou na militância, né? Mas a gente agora aprende o quê? Paciência, né? Tem que ter paciência e perseverança, né? Muito amor e muita compaixão mesmo Não perder o entusiasmo. com todos os seres, né? Mas urge o tempo do despertar dos guerreiros arco-íris, é agora, né? O chamado está feito, eu estou treinando agora, vou diplomar, vou formar assim, vou dar, assim, formar embaixadores da paz, que eu tenho esse diploma, e juntar todos os conhecimentos que eu tenho para que eu possa, né, nivelar todo mundo, porque daí o pessoal sobe, entendeu? Porque não é que é todo mundo, e tem gente que está lá em cima que eu estou buscando, eu estou indo atrás também para aprender, porque tem um bocado de gente aí, né? Nós estamos aprendendo com todo mundo. Cada um traz um tesouro. Tá todo mundo. Então é importante a gente ter essa capacidade de aprender e de ensinar, né? Ver quais foram os tesouros que Deus colocou para a gente e como que eu posso passar esse tesouro para os outros, né? E com muita humildade, aquele tesouro que você tem, compartilhar com os outros, fazer com que os outros possam também receber essa energia divina. Arroz, João. E parabéns aí, nós temos muita gente para acordar. Ok. Tamo junto. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos aí que estão vendo aí, hein? Arroz. Valeu. Arroz. Aqui Estrela Ressonante, canal Sincronia Estrela, agora com o nosso convidado especial, Felipe, Estrela Lunar. Somos duas estrelas, lunar e ressonante. Dá um guerreiro solar, né? Nós dois. Conectei aqui o Felipe, ele é um Kim planetário que está há muitos anos seguindo a contagem de tempo das 13 luas. E eu gostaria que ele contasse um pouco da experiência dele com o sincronário, como foi que você se conectou, como que você relaciona a tua vida com o sincronário, com o seu caminho espiritual. Conta um pouco pra gente. Então, 8 com 8 dá 16, é guerreiro mesmo. Hoje é um dia estrela, né? Hoje é um dia estrela também, né? Da onda encantada da Terra. Então, a gente está nesse sincronismo. Essa semana mesmo eu lembrei da estrela, da Flávia. Então, uma conexão que vem com o sincronismo, né? O sincronário, para mim, veio num ano de lua planetária. Eu já era formado em biologia e tive uma viagem de expansão de consciência. E naquele mesmo dia da expansão da consciência, eu tiraram o meu Kim. E eu escutava assim, uma vozinha me falando: é ele mesmo, ele mesmo, esse cara mesmo. Como se tivesse uma missão, um papel importante em alguma coisa maior, um plano maior. Foi o que me veio naquele primeiro dia. E eu fiquei estudando, né, bastante, assim, para tentar entender o que era isso aí, né? O que é essa conta, né? O que é essa matriz mágica. Então eu fiquei por algum tempo estudando sozinho, não muito. Logo busquei a Oliane, nossa mão autoexistente.
Então, ela me passou todas as informações sobre o sincronário. E enquanto eu desenvolvia na época meu doutorado em ciência na UFRJ, eu estudando o sincronário e vendo, né, me realizando como biólogo, porque dentro da matriz harmônica do Solkin está especificado ali o DNA, né? Todos os portais de ativação galáctica formam a volta longa e a volta curta do DNA, sendo também os 260 Kins, eles podem ser codificados como os 64 códons e um não códon, né? São 256 mais 4 formando 260. E eu fiquei muito intrigado com toda essa matemática, né? Então tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, assim, fui me realizando a partir disso e rapidamente me inseri no movimento das 13 luas. Fui a alguns encontros, conheci o Vandir, conheci a Flávia, a outra Flávia, e em um determinado ponto da minha vida eu comecei a levar essa consciência, né, do sincronário para todas as pessoas. Eu ia no ônibus, eu lembro que eu ia no ônibus para a faculdade e eu abordava as pessoas e tirava o Kim delas. Até um dia que uma moça que estudava geografia chegou para mim e falou: ué, isso aí são os ciclos de Milankovitch. Eu falei: quem? Milankovitch? Existe esse nome? Milankovitch? Sim, vai estudar os ciclos de Milankovitch. Aí eu fui estudei os ciclos de Milankovitch. Tem a ver os ciclos de tempo de precessão, dos equinócios na Terra, dos ciclos de excentricidade da Terra em torno do Sol, dos ciclos de mudança de ângulo, né? Porque o ângulo é de 22 graus e meio, mas esse ângulo varia com o tempo, né? Então são vários ciclos que vão falar sobre os grandes ciclos desse planeta que a gente habita, né? Claro que isso tudo tem tudo a ver com a Lua. Mas então continuei, né, nessa busca, fazendo os meus estudos. Enquanto eu estudava lá psicofísica, eu ia estudando também o sincronário e lendo tudo sobre o assunto. Eu comecei a levar isso para os festivais de arte, né? Então, desde o ano da semente, se não me engano, foi Semente Autoexistente, eu comecei a levar não, foi Semente Cristal, desculpa. Semente Cristal eu comecei a levar para os festivais. A gente foi pro chamado Beija-Flor. Cósmica. Teve lá Semente na cósmica. Chapada. E Semente Cósmica, isso, desculpe. Não é Semente Cristal, Semente Cósmica. Porque eu cheguei, era Lua Planetária, antes de finalizar o ano da Lua Planetária, e comecei a estudar no ano do Mago Espectral. Então, logo depois veio a Tormenta Cristal. E, ao mesmo tempo, também, na época, eu me envolvi com o pessoal do Santo Daime, do xamanismo, assim, muito forte. Tive muitas visões, muito legal, assim, a ayahuasca me ajudou bastante a centrar a minha mente e abrir também minha mente, porque traz essas visões, né? Eu lembro que uma vez eu estava num trabalho e eu fui parar dentro da tumba de Pakal Votan. Em um outro trabalho eu fui parar dentro da tumba de um rei egípcio, né? E eles, com esse conhecimento das pirâmides, né, me trouxe uma consciência a mais sobre o tempo, a relação com o cosmos, né? Ao mesmo tempo também eu ia estudando Vernadsky, né? Vladimir Ivanovich Vernadsky, que foi o primeiro a falar, né, junto com Teilhard de Chardin e Edward Leroy, foi o primeiro a falar sobre a noosfera, né? O que era esse momento que a gente vive, né, atual. Então, com todos os livros de Valon Votan, né, o professor de História, PhD, José Argüelles,
eu fui procurando bastante nos livros dele, né? Comecei com o Fator Maia, depois eu li A Sonda de Arquituros, depois eu li o Encantamento, né? Sempre Vem Junto. O Tempo é Tecnosfera. Então foi a partir desses livros assim que minha vida foi se transformando num estudo do tempo, né? Diariamente, eu estudava, como eu disse, a psicofísica, né? E eu vi que realmente tinha uma relação, por exemplo, é provado que se a atividade solar em um dia aumenta, o tempo de reação psicofísica diminui. E se a atividade solar diminui, o tempo de reação psicofísica aumenta. Ou seja, se o Sol está muito ativo, as coisas também ficam ativas na Terra. Se o Sol está menos ativo, fica menos ativo na Terra. Isso tem uma relação com o tempo, né? Eu fui estudando tudo isso, todas essas relações. Foi muito interessante para mim e também poder trazer para as pessoas uma outra perspectiva. Muitas vezes a gente faz um trabalho de formiga, né? Que não, para a gente assim não tem tanto significado, né? Porque a gente está ali naquela batalha, né? Às vezes a gente não consegue enxergar tão bem os resultados. Mas eu lembro que no festival que eu fui no ano passado, eu levei a minha companheira, né? E ela não tem muito conhecimento sobre o sincronário. E ela falando assim que, não, que não pode mais vir nos festivais, que agora ele tem um filho pequeno. E o pessoal reclamando muito com ela, falando assim, você não sabe a esperança que ele traz pra gente. E como que é essa? Arte, quanto cada um, né? Tá mudo aí, tá ouvindo? Não, agora eu tô ouvindo, agora eu tô. Deu uma travada. Sim, faz a pergunta. Tá. Então é um trabalho de formiga, né? Que a gente vai fazendo que é individual, assim. A gente traz a esperança para as pessoas, porque a lei do tempo, né? A lei do tempo, ela abre a consciência das pessoas para uma realidade maior, que é artística, que é a arte que existe na vida, em cada ação que a gente está fazendo. Então, quando a gente passa a tratar da lei do tempo de uma forma cotidiana, isso traz uma transformação profunda. Eu lembro que no final do meu doutorado, minha tia me chamou e veio me mostrar, não lembro por que ela fez isso, mas ela sempre deu aula no IME e dava aula sobre, como é que chama? Matemática, ela dava aula sobre lógica e álgebra, lembrei. Ela veio e começou a me ensinar algumas leis da álgebra que falam sobre equivalência. E aí me mostrando que quando você acrescenta uma barra naquele símbolo de igualdade, você então chega na equivalência. E com a equivalência você consegue então passar os elementos que estão de um lado do conjunto para o outro lado da equação, para o outro conjunto. Naquele mesmo momento eu apliquei isso à lei do tempo. Eu lembro que eu mandei até para o José Arguelles, para o Valum Votan, eu escrevi na mesma hora para o Vandir. O Vandir escreveu para ele, me respondeu, né? E anos depois, com a Mertz, lá no Centro de Estudos da Lei do Tempo, lá no Sul, né? Eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o sincronotron, e sobre o que é equivalente e tudo mais. Então, é claro que as coisas estão todas atreladas, a gente faz parte de um plano maior, né? Em relação à espiritualidade, com certeza, apesar da proposta, da conta do tempo ser uma proposta assim, independente da espiritualidade de cada pessoa, né? Ela ao mesmo tempo é muito espiritual, porque foi exatamente no momento que eu tive esse encontro com o sincronário que eu passei a buscar essa espiritualidade na minha vida, né?
Inicialmente eu fui buscar o Santo Daime, né? Mas depois, logo depois, eu tive acesso a um conhecimento védico, né? Que é de uma civilização muito antiga, que é também considerada uma civilização maia, né? Então, pude escutar os santos nomes de Krishna. Então, pude também conhecer um mestre fidedigno da linha de Madhva Acharya, da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que é uma linha que surgiu ali na Bengala, né? É uma linha que de Sri Chaitanya Mahaprabhu fala que nessa era de Kali, né? Nessa era que a gente vive, é uma era de degradação, uma era de acordo com a conta do tempo para os Vedas, essa era que a gente vive era mais degradante, né? Começou exatamente no último grande ciclo, há 5.200 anos atrás, quando Krishna estava presente nessa terra. Então, E era a mesma existe uma relação. existe uma relação. Inclusive, quando você estuda os ciclos de tempo presentes no sincronário, né? Esses são os mesmos ciclos que são usados, por exemplo, para as grandes eras, né? Para as yugas, são chamadas yugas. A yuga que tem menos tempo, essa yuga que a gente está vivendo, tem 432 mil anos. É a menor yuga. E esse era o tempo para os maias da Mesoamérica, era o tempo maior, né? Então, para os olmecas, esse era o maior tempo, né? 432 mil anos. As outras yugas, elas são múltiplos desse número. Então, a gente está em Kali Yuga, só quando o touro do Dharma está apoiado só em uma das 4 pernas. Quando ele está apoiado em 2 pernas, é chamado de Dwapara Yuga. Quando está apoiado em 3 pernas, é chamado de Treta Yuga. E quando está apoiado em 4 pernas, é chamada de Satya Yuga. Satya Yuga era dourada, Treta Yuga era de prata, Dwapara Yuga era de bronze, e essa era que a gente vive é a era de ferro. Nessas eras, né, essas eras juntas, 4 eras juntas, é chamada de uma Divya Yuga ou Chatur Yugas. Isso para os Vedas, né? Divya ou Chatur Yugas. E 1071 dessas juntas formam um dia do Senhor Brahma. Agora, o dia do Senhor Brahma tem um dia e uma noite, né? Então, ao todo, dá em torno de 8 milhões de anos, né? Olha aqui só. nessa terra, um dia do Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma, ele vive 100 anos, e cada um desses anos tem 360 desses dias, né? Então, imagina, essa é a quantidade de tempo do nosso universo. Então, essa é a perspectiva védica, tem tudo a ver com a perspectiva dos mesoamericanos. É a mesma conta do tempo, porque é um tempo estelar, né? A gente está falando de um tempo que é cósmico, né? Então, a Kali Yuga tem 432 mil anos, a Dwapara Yuga tem o dobro disso, 864 anos, a Treta Yuga é 1.296.000 anos, e, desculpe, a Satya Yuga tem 1.728.000 anos. Esses números são múltiplos do número 108. O número 108, que é também um Kim muito importante, né? Que também é estrela, né? Já que a gente está falando das estrelas aí. Esse número é um número místico. É um número místico muito forte, né? Que é um estudo profundo. Por quê? Quando você fala no Dharma, né? Nas religiões, elas giram em torno desse número, Astotarasata. Astotarasata é um número muito importante, porque no tempo, por exemplo, ele é medido em relação a esses números, né? Quando você vai cantar, quando eu canto a minha Japamala, eu sou Hare Krishna, então eu canto diariamente esse mantra, Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. É o Mahamantra. Ele repete o nome Krishna 4 vezes, o nome Rama 4 vezes, e o nome Hare, que é a invocação do nome, 8 vezes. São 16 nomes. Eu tenho que repetir esse mantra 108 vezes para dar uma volta. E o ideal é que nós cantemos 64 voltas dessa por dia, né? Eu prometi para o meu mestre que eu cantaria 16. Eu me esforço para cantar 16, mas o ideal, para nos tornarmos humanos, é que cantemos essas 64 voltas, que é uma laca, né? Chama 100.000 santos nomes. Então, a gente está falando de números, né? Para poder passar um pouco dessa perspectiva de como o sincronário, o Soul King e todos os exercícios relacionados a essa conta do tempo ajudam a nossa mente a se programar em relação a essas matemáticas sagradas, né? Em relação a essas sincronias do todo, né? Porque a sincronia ela vem da mente de Deus, né? Então, a gente sabe, né, que a sincronia na verdade não acontece ao acaso, não é? A gente pode achar, ordem por acaso eu natural. me existe uma mente por trás disso, né? Existe uma ordem, né? Então essa matemática ela fica muito explícita, né? Com o Soul King. Então muito legal, né? Esse seu contato hoje, achei super assim, um monte de coisa tem que resumir ao máximo aí. Faz uns dias já que eu tô pensando no Estrela Lunar. Eu falei, Estrela Lunar, Estrela Lunar. Faz uns dias. E aí agora, falei, sei lá porque. Eu falei, vou mandar uma mensagem, quem sabe ele me responde. Então, adorei, viu, Kelly? Encontrei na internet. A gente se encontra. Bom. Então, vai. Prema. Daqui uns dias a gente sobe a entrevista, mas vai acompanhando o canal. Todo dia eu tô mandando uma mensagem. Tá bom. E, Okay. e, bom, várias coisas vão acontecendo aí nessa nova etapa. E que bom aí que você está aí nesse caminho aí, ainda firme, aí mais perto agora, com um presente de Deus aí, um bebê, né? Filito. Sim. Muito bom. É o Radha Shama Sundara. Ah, que coisa mais fofa. Quero conhecer, então, algum dia. Arro! Dá para te mandar uma foto dele. Gratidão! Haribo! Hare Krishna. Até mais! Tchau! Até mais.